Confúcio disse uma vez que sinais e símbolos governam o mundo. Não palavras ou leis, e há uma razão para isso. Porque um símbolo, como todo o resto, é apenas um campo de informação que carrega a informação que ele representa. Vou lhe dar uma série de exemplos à medida que avançamos aqui sobre isso. E então um símbolo, nós o vemos como um símbolo, sim? Mas esse é o holograma, está no holograma, na verdade, é um campo vibratório de informação que entra nos olhos, mas entra nos olhos sem alarde. Posso estar olhando para um símbolo, talvez nem sei que estou olhando para um símbolo, posso estar subconscientemente olhando para o símbolo porque ele está apenas na linha dos meus olhos e não estou ciente disso. Mas estou absorvendo em um nível subconsciente esse campo de informação. Mas não sei se enquanto que quando você está recebendo comunicação com o ouvido, ainda é um campo de informação vibratório, o que chamamos de som, mas se estiver dentro da faixa de áudio do ouvido, você sabe que está recebendo. A menos que esteja abaixo do limite subliminar, então a melhor maneira de levar informações para a mente, para o cérebro, para o subconsciente, para influenciar a percepção, é através dos olhos. Porque você não absorve, é quase inteiramente subconsciente. Você tem esse número logo no início do dia, 11 milhões de sensações por segundo, e isso o cérebro leva 40. Mas o subconsciente leva o maldito lote, esse é o ponto. Portanto, os símbolos, as informações nos símbolos, são uma porta de entrada para a mente subconsciente que eventualmente se filtra para a mente consciente e começa a influenciar as ações, e quando você se concentra em um símbolo, você acabou o arrastamento. Sincronizar seu campo energético com o que o símbolo representa. Não importa se você tem uma ideia equivocada do que você pensa que representa, o que realmente representa. Dita a frequência e, portanto, quando você sincroniza com ele, haverá uma conexão energética através do símbolo para aquilo que representa, porque as frequências são as mesmas. Então, quando você está focado nisso, isso está levando você a uma certa frequência vibracional baixa. Quero dizer, como eu disse, símbolo de uma religião, a energia flui para onde a atenção vai. Então, se você puder envolver as pessoas em rituais ou qualquer coisa que envolva símbolos, e você coloca a atenção deles nisso, você os está conectando energeticamente. Frequência, sábio para o que isso representa, e você sabe que os esportistas dirão que quando há uma grande multidão e eles estão todos do seu lado, desejando que eles ganhem, eles obtêm energia de... Perguntam por quê? Porque o foco da multidão em quem eles querem vencer cria uma conexão energética com a pessoa, e eles começam a alimentar mais energia da multidão, mas acontece o contrário também quando multidões massivas se concentram nos símbolos desta força arcônica, seja personificação ou símbolos literais. Eles estão fazendo a conexão energética, e sua energia pode ser controlada porque há uma conexão de frequência, e quando você tem esses rituais massivos com um número inacreditável de pessoas, eles estão controlando a energia, vão a uma partida de futebol e com um enorme e poderoso atmosfera. E aqui está a nuca, levante. Por quê? Por causa do campo eletromagnético gerado pela multidão. Esse campo eletromagnético na massa é o que essas pessoas trollam. Quando você vai para a Meca e eles estão se concentrando nisso, e nós vamos ao que isso é em breve o que isso representa é criar uma conexão de frequência através do que isso representa com o que realmente é. Quando eles se concentram na Meca, eles estão se concentrando naquele cubo do bar do carro. E há consequências energeticamente para isso quando você tem um show satânico. E a multidão ou as crianças estão focadas nisso, o que isso está fazendo é prendê-las nesse arrastamento de frequência. Então há tantas maneiras pelas quais somos alimentados dessa forma, e os símbolos são uma forma massiva. É claro, o olho é um símbolo universal desta rede. Você vê o olho no colar dos mistérios, isso remonta a muito tempo, nos bancos e na política, na igreja, no Estado, você vê, isso tem milhares de anos.
Foi encontrado no Equador e lá está o olho e os 13 níveis da pirâmide. E sob a luz ultravioleta que até brilha o óleo iluminado, e é isso que você encontra na nota de $1, é um dos maiores símbolos desta rede arcântica e há 13 níveis. Exatamente como no Equador, há milhares de anos, lá está na maçonaria, porque você encontra isso no satanismo, você encontrará isso na maçonaria, você encontrará isso nos bancos, você encontrará isso na política, porque todos eles estão adorando os mesmos deuses. Isso é Mi-5, lá está novamente as agências de segurança Mi-6, novamente a forma piramidal. Esta é uma igreja, eu acho que fica na Polônia, e lá vamos nós, o velho idiota está lá, você vai fazer um show de idiota lá, é clássico, e essas pessoas estão prendendo as pessoas. Lá está Madonna, quais são as chances disso? Katy Perry, Angelina Jolie, Lady Gaga, CDS. O Jazz é inacreditável. Quais são as chances da chanceler Merkel fazer isso? Toda vez que isso é ridículo, não é nem mesmo uma coisa natural de se fazer, e então você olha, quero dizer, isso é inacreditável, esses desenhos animados sangrentos e encher essa pirâmide e todos os olhos vendo pirando por toda parte. Não vou fazer com que você saiba, passe por todos eles porque você conhece o tempo, mas cada um das fotos que você vai ver tem isso. Olhe para eles em todos os lugares, e isso está alimentando algo no subconsciente daqueles que assistem esmagadoramente crianças. A programação começa subconscientemente desde a mais tenra idade. Como as Olimpíadas de 2012, o homem caolho. O olho, aqui você tinha os monstros, o personagem central tinha um único olho e os monstros estavam se alimentando da energia das crianças, era o sustento deles. E então você tem isso é inacreditável de novo. O número de personalidades que são fotografadas cobrindo um olho maldito de alguma forma. Quero dizer, olhe para isso e há centenas mais. E a maioria delas não conhecerá outro sim, o grande símbolo desta rede arcônica em todas as suas formas é a chama ou a tocha acesa. E o que o gnóstico disse foi que os arcontes são feitos de fogo luminoso, o Jin foi feito de fogo sem fumaça, de acordo com a crença islâmica, e o arconte fênix. Tudo vem desse simbolismo arcântico. A fênix ressurgindo das cinzas no fogo, e de acordo com 3 historiadores maçônicos, a fênix se transformou em termos de simbolismo na águia mais aceitável, e é por isso que você tem águias em tantas bandeiras e logotipos de estados. Então tudo isso está colocando informações na mente subconsciente para filtrar até a mente consciente. Então a vista de Saturno é eu diria, depois de minha pesquisa ao longo dos anos, é fundamental para entender como essa citação, cópia incorreta, se tornou nossa realidade falsa e continua a ser. Em primeiro lugar, Saturno era amplamente adorado na questão do mundo antigo. Porque seria quando mal podemos ver, não importa o que eles, os antigos, poderiam fazer bem. Há uma história sobre por que isso, como vemos hoje, nem sempre foi como foi em tempos geologicamente muito recentes. Não era assim. Pessoas como Emanuel Velikovsky e outros estudaram ao longo dos anos e escreveram livros. E foram acompanhados por pessoas como o universo elétrico, pesquisadores como David Tolbert e o Thorne em livros mais recentemente, à medida que analisavam as evidências de que houve uma reviravolta catastrófica no sistema solar no passado relativamente recente, não na tarde de ontem, mas no passado relativamente recente, que poderia muito bem sincronizar com quando esta cópia ruim da realidade falsa foi trancada em todos. Em todo o mundo você tem mitos de destruição global e mitos de catástrofe manifestando-se sob nomes como Atlântida, Lemúria e Mu. Mas eles são inacreditáveis em seus temas comuns, na forma como descrevem o que acontece, e após esse movimento dos planetas que
Foi uma perturbação massiva da ordem eletromagnética como mencionei anteriormente. O que significava que a estabilidade havia desaparecido, eles acabaram onde os vemos hoje. Agora, este é um livro fantástico, quase não consigo obtê-lo agora e, se você puder, custa uma fortuna, mas representa uma peça magnífica de pesquisa feita por este homem David Tolbert. Uma das pessoas envolvidas na informação do universo elétrico é chamado de mito de Saturno. E o que ele fez foi estudar a adoração de Saturno em todo o mundo, estudou seu simbolismo, estudou o que eles disseram sobre ele, estudou porque eles disseram que adoravam Saturno e o que saiu foi isso, aquele Saturno era uma vez em qualquer lugar, menos onde está agora, e na época não tinha anéis. À medida que avançamos, na verdade, era o planeta dominante, eu diria estrela. Sol no céu da Terra. E a maneira como eles o descrevem, ele girava em uma órbita em sincronia com Marte e Vênus, enquanto se movia, e essa era a luz dominante, o Sol dominante, se você preferir, da Terra na Idade de Ouro. E eu digo que Saturno é uma estrela anã, que não é uma grande coisa incrível porque há tantas estrelas anãs por aí, dizem agora, é inacreditável. E o que eles disseram nas primeiras tradições astronômicas é que Saturno era o Sol primitivo, foi assim que eles o descreverão, e Platão se referiu a Saturno como Hélios, o deus do Sol, não o nosso Sol que vemos hoje. O Sol de Saturno referido como Hélios. Agora consideramos que Hélios significa o nosso Sol. Porque o deus do Sol, digo que é um erro, na verdade, eles estavam falando sobre Saturno, e querida Doris da Sicília, um antigo historiador relatou que os coldianos no mesmo área verão Babilônia, agora Iraque, chamou Saturno pelo nome de Hélios e disse que isso acontecia porque Saturno era o mais conspícuo dos planetas. O que se encaixa exatamente com a pesquisa de Tolbert em toda a Anatélia, em todas as culturas globais. O criador do cristianismo moderno adorava o único Invictus. O Sol Invictus sólido acabou sendo outro nome usado para Saturno, e não para o Sol que achamos que vemos hoje. Então, quando você começar a deixá-lo tipo de filtro através de pelo menos a maioria dos antigos deuses do Sol estavam se referindo ao Sol de Saturno, não ao Sol que vemos hoje, que tornaria Heliópolis a famosa cidade do Sol no Antigo Egito como a cidade de Saturno com os obeliscos, os pilares fora do templo em Heliópolis. E isso se relaciona tão intimamente com o Templo de Salomão, o mítico Templo de Salomão. Cada sílaba de Salomão significa que questão do Sol agora é qual Sol, e novamente você tem os dois pilares do lado de fora. Assim como aquele em Heliópolis, então você chega à maçonaria. E seus templos têm os pilares gêmeos adorando o Sol de Saturno chega a isso conforme avançamos. Então, quando você entra nesta rede absolutamente obcecada por símbolos, você chega às torres gêmeas, os pilares gêmeos, uma coincidência sem chance. E quais são as chances disso se esse for o Sol de Saturno? Hélios. Heliópolis. Esse obelisco na Praça de São Pedro é um obelisco original, colocado lá de Heliópolis, eu diria a cidade do Sol de Saturno. E venho dizendo há anos e anos e anos e anos que a Igreja Romana está adorando Saturno. O pássaro beno de Heliópolis foi simbolizado como átomo ambos simbolizavam Saturno, e o pássaro beno se tornou a fênix, que se tornou a águia. Como falam 3 historiadores maçônicos sobre eles, adoram Saturno como o velho Sol, o Filho das Trevas, o Senhor das Trevas e o Senhor dos Anéis. Mais tarde, o satanismo é o saturnismo. E também é simbolizado
Como um eu agora, o que? Tolbert concluiu ao ler tudo esses relatos do que aconteceu com Saturno. Foi que, durante essas catástrofes, houve esta é uma citação de seu livro O Tema da Lenda da Criação Global. A lenda da catástrofe global é um evento cósmico espetacular. Realmente testemunhado pelos antigos enormes quantidades de detritos cósmicos. Explodiram de Saturno nublando os céus e eventualmente congelando em uma vasta faixa ao redor do planeta. Agora a faixa é descrita como ele disse como ao redor do planeta, no entanto. O que é descrito é o reflexo naquela faixa do Sol que temos hoje. Fez com que parecesse vindo da Terra como se havia apenas uma parte dela como uma barba e à medida que o dia avançava e o ângulo do Sol se movia, é descrito como aparecendo que esta banda girou em torno de Saturno como tudo explicado agora esta é uma das luas de Saturno e eu apenas coloquei isso aqui porque mostra essa luz atrás dela agora a fonte dessa luz não é a mesma da qual estou falando, mas apenas dá uma sensação hoje, olhando para aquele ângulo daquela lua acetinada, de como ela deve ter parecido na maneira como eles descreveu da Terra esta banda esta faixa luminosa e o que eles disseram é que conforme o Sol se movia em torno de seu ângulo em relação a Saturno, parecia da Terra que ele estava se movendo em torno de Saturno, mas isso se tornou o símbolo principal porque parece ser assim que parecia a maior parte do dia da Terra naquela época e então você vê símbolos relacionados a isso em todo o mundo antigo que Tolbert inventou vamos seguir em frente aqui eu irei outra coisa a muitos deles com a banda. O disco Saturno carrega deles assim. Simboliza os chifres com o planeta o Sol no meio dele e Senhor dos Anéis era um nome dado a Saturno e aqui você vê no filme. Você vê o mesmo símbolo e o olho de Sauron. Reptiliano olho é a fonte de poder que eles estão usando agora em produtos de maçã. Também. Aqui você tem o homem que começou uma sociedade secreta satânica na Alemanha chamada Irmandade de Saturno e estes são símbolos de Saturno e lá você vê o círculo redondo com o ponto no meio e os chifres. Agora disse que aquele círculo redondo com um ponto no meio ainda hoje foi um símbolo antigo do Sol. Bem, não há nada. Quando você olha para o nosso Sol para usar um símbolo como esse para simbolizá-lo. Mas você olha para isso símbolo em relação ao que Talbot está dizendo e é muito óbvio o que estava simbolizando. Você teve um show inacreditavelmente estilo Saturno feito no Super Bowl em 2012 por Madonna com o olho de fogo luminoso novamente e a Saturno com o crescente entre as torres gêmeas na loja mãe da maçonaria na Great Queen Street, em Londres. Você olha para o símbolo do Islã e pode ser interpretado como a estrela e o crescente que era usado no mundo antigo. Essas folhas de louro, os símbolos têm muita simpatia por isso, é claro, são as Nações Unidas com o mundo como um alvo muito apropriado e esse é o símbolo de Windsor, a família real, a família real de Windsor, que é de claro, um grande americano. Ótimo, como você chama isso? Ao disco voador, de novo, um símbolo de cetim. Você vê isso em muitos carros e em muitas áreas do mundo corporativo. É, claro, naquela apresentação de Saturno que você teve exatamente aquele usado no show da Madonna, agora. É por isso que os satanistas adoram a cabra. De uma forma, o deus da cabra, Pan, isso é viril. Ensinamentos secretos de todas as idades, quem é um dos principais historiadores maçônicos livres ao longo dos anos, ele disse que Pan era uma criatura composta, a parte superior, com exceção de seus chifres, sendo humanos e a parte inferior na forma de uma cabra. O próprio deus é um símbolo de Saturno porque este planeta é entronizado em
Capricórnio, cujo emblema é uma cabra e é daí que vem Baphomet, um dos mais famosos símbolos de adoração satânica. E você os vê. Neste anel é Baphomet em Beyoncé, ela está vestida Lady Gaga como Baphomet. A 1, Baronesa Filipina de Rothschild com Baphomet massivamente em volta do pescoço, estou cambaleante, não acredito. 1. A coruja é Saturno. Ó, a coruja do bosque boêmio, Apis ou Apis, o deus egípcio Saturno, o deus touro, ó, o deus de Saturno, e é aí que você consegue o bezerro de ouro e todas essas coisas, e novamente você tem o sistema monetário simbolizado como o touro também. Agora, eu disse anteriormente que os números são apenas expressões digitais de campos de informação de forma de onda de frequência. Isso é chamado de quadrado mágico de Saturno e também é o quadrado mágico da maçonaria. É claro, e por que é mágico é qualquer caminho que você vai e adicione esses números. Eles chegam a 15, não importa o caminho que você siga. Agora, em numerologia, você soma os números até obter um único número. Então 15 em numerologia é 666. 666, e isso representa a frequência de energia de Saturno, que abordarei agora. O sinal de Saturno, e eles conseguem isso desenhando entre os quadrados do quadrado mágico de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, e é assim que eles conseguem isso. Agora, se você virar isso de lado, você consegue isso, que é o que isso é o símbolo mais óbvio da maçonaria. Porque eles estão adorando Saturno, que é uma expressão dessa falsa realidade arqueônica, que é o símbolo de Balmoral, a casa escocesa da família real. Exatamente o mesmo, o sinal de Saturno. Este é um antigo símbolo de Saturno, ou estrela de 6 pontas, a estrela de David. Não é que eles apenas sequestraram. É um símbolo de Sally que remonta a muito tempo, e foi daí que veio o nome Rothschild. Eles tinham uma versão vermelha da estrela de 6 pontas em sua casa em Frankfurt, onde a dinastia Rothschild surgiu, e no escudo vermelho alemão é Rothschild, o próprio nome. Rothschild vem de um símbolo de Saturno, e eles então o pegaram e colocaram em seu feudo de Israel. Saturno, mesmo com muitos símbolos de aplicação da lei, há uma representação antiga da estrela de 6 pontas de Saturno nas luas. Símbolos judaicos. Rothschilds tomaram-no como um símbolo de Saturno e colocaram-no como um símbolo judaico. Ninguém é mais manipulado pelos Rothschilds do que o povo judeu do mundo. Ninguém. E aqui está no cristianismo: a estrela de 6 pontas é um velho ex-papa, e lá está ela entre os pilares da loja mãe da maçonaria na Great Queen Street em Londres. É tudo Saturno. Eles estão todos mijando na mesma parte. Todos eles. Outro símbolo antigo de Saturno é o cubo preto, que você vê em todos os lugares, e isso é interessante. Vamos ver agora como essa matriz realmente funciona. Esta é uma tempestade de hexágono permanente no polo norte de Saturno. São dois. A Terra é larga e está indo o tempo todo e gira exatamente em sincronia com as emissões de rádio de Saturno. E na geometria, o Hexa, o desaparecido, também é a estrela de 6 pontas, e ele também é o cubo. São expressões diferentes do mesmo estado energético, e então quando você olha para isso, isso é apenas um círculo na plantação, mas isso é coincidência. Você olha para aquele círculo na plantação e é um hexágono plano. Olhe para ele novamente, mas veja-o tridimensionalmente, embora seja exatamente a mesma imagem. E se torna um cubo. São expressões diferentes do mesmo estado energético. Então um hexágono também é um cubo, também é uma estrela de 6 pontas em
Geometria e portanto este cubo. O Carbarim Meca é um símbolo de Saturno e é isso que eles estão adorando, embora não percebam, embora o círculo interno seja o cubo preto que os judeus colocam em seu terceiro olho como parte de seu ritual é Saturno. E quando eles adoram em Meca, eles até os fazem sentar em círculos sangrentos concêntricos e eles os farão girar a seguir. E então, quando eles estiverem circulando naquele símbolo de Saturno, aquela que é essa frequência pode se alimentar dela. Este é o símbolo de Saturno. Em termos de astrologia, e este é o símbolo da União Soviética que foi criada pelos Rothschilds. O símbolo de Saturno, o martelo e a foice doente se tornará relevante em breve ou na verdade agora. Este é o antigo deus grego de Saturno chamado Cronos, o homem barbudo segurando a foice, e Cronos é o pai tempo com a foice. Do que a barba Cronos, cronologia, tempo é de onde vem, vai para algum lugar. Saturno é o deus do espaço e do tempo, então se diz que a coroa vem de Cronos, o deus de Saturno na Grécia Antiga. O ceifador é Saturno com o suspiro, o culto da morte. Exatamente, então você tem um L e o Elohim é o deus judeu ou o deus hebraico de Saturno. Eu diria Elen, o Elohim. No reino bíblico é o demiurgo e os arcontes, e você tem o arco. O arcanjos Mike, L, Gabriel, e L vai por todo lugar. Temos eleições onde os peões são eleitos para servir a elite que temos é a L. E esse é o símbolo do L. De cubo preto é Saturno, o sol negro, o senhor das trevas, o demiurgo Saturno, Cronos. Satanás são todas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Então você tem o homem barbudo, o deus é sempre meio que simbolizado com uma barba. Onde fica isso? Vem do bem, vem de Cronos, o homem barbudo que é o deus de Saturno. Você vê barbas e religiões por todo lado. E a barba vem desse simbolismo de Saturno com o crescente luminoso. E então chegamos provavelmente ao barbudo mais famoso cara, o padrão de Saturno, bem, o lá de Roma. Esse cara vem de Roma e da adoração de Saturno. Este é Fritz Springmeier, um pesquisador muito talentoso. De tudo isso, Saturno é uma chave importante para entender a longa herança dessa conspiração. Remonta à antiguidade. A cidade de Roma era originalmente conhecida como Saturnia ou a cidade de Saturno. A Igreja Católica Romana mantém grande parte da adoração de Saturno. Portanto, o obelisco de Heliópolis em seu ritual Saturno também se relaciona com Lúcifer. Em vários dicionários ocultistas, Saturno está associado ao mal e o Saturnia Saturnalia, o escritor romano do século V, Teodósio, disse que a Saturnalia, que estava em Roma antes do nosso Natal, era para marcar o momento em que Saturno desapareceu repentinamente, o que se encaixa com aquela história de catástrofe que Talbot fala. Então Saturnalia, que são as ruínas do templo de Saturno em Roma, hoje é na verdade Natal. Eles decoraram árvores. Eles deram presentes um para o outro. Eles usaram azevinho. Mesma coisa, e Papai Noel é um anagrama de Satanás. Saturnalia é Cronos, o Saturno Deus. Agora o homem barbudo é frequentemente usado para Saturno. Este é William Blake, que era um pensador muito profundo e conhecia muitas informações privilegiadas e pintou esta imagem em 1794 chamada Ancião dos Dias Antigos. De dias é uma das frases usadas na Bíblia para descrever Deus. E o retrata como o arquiteto. Este é um edifício G na Praça Rockefeller em Nova York novamente. O ancião dos dias que eu digo é o demiurgo Saturno, o arquiteto. Os maçons chamam seu deus de o grande arquiteto do universo. O demiurgo foi chamado pelos gnósticos de o grande arquiteto do universo. E na matriz tivemos o arquiteto criando a falsa realidade. O homem barbudo.
E quando você olha para Saturno, o sistema de controle cabe em todos os requisitos da sociedade em que vivemos. Nas religiões, as sociedades secretas e o satanismo adoram Saturno. Astrologicamente, por outras palavras, energeticamente Banca é astrologicamente governada por Saturno. A política. Nas instituições do Estado a todos os níveis astrologicamente governada por Saturno. Corporações astrologicamente governadas pela lei de Saturno no sistema judicial. Astrologicamente governado por Saturno. Ciência astrologicamente governada por Saturno. E é incrível que o lado esquerdo do cérebro e as características dele e este é o engomadoria de Saturno. As características e as características do cérebro reptiliano são notavelmente iguais, então todas essas diferentes partes das instituições humanas da sociedade são os pequenos ajudantes de Saturno. A grande maioria não conhece o círculo interno, conhece absolutamente todo esse simbolismo da corte e simbolismo religioso e o equipamento de cabeça na educação é todo Saturno e você vê isso infinitamente em logotipos corporativos. Agora Jordan Maxwell tem falado sobre o simbolismo de Saturno em toda a sociedade. Por décadas e décadas e décadas e décadas. Minha pergunta é porque o simbolismo de Saturno está em todos os lugares, porque é adorado por todas essas pessoas, deve haver uma razão. Bem, acho que essa é a razão pela qual, depois do que reuni a matriz da lua de Saturno, os gnósticos disseram sobre os arcontes, eles fazem parecer que algo acontece que na verdade não acontece. Eles podem induzir virtualmente uma experiência de realidade e eles dizem que a crença islâmica virgem manipula os humanos criando ilusões. Eu entrei nesta estação de metrô em Nova York há alguns anos e vi isso pintado no chão e achei isso extraordinário. Você tinha o olho e o anel Saturno e sobre o mundo era basicamente este sistema de transmissão. Mas iniciou um trem de percepção e pesquisa. E novamente voltamos, você sabe, vivemos em uma simulação. Qual é a ilusão do arconte que nos deu essa falsa realidade em comparação com aquela que existia antes, o que está nos fazendo decodificar realidade diferente agora daquela que víamos antes e parece-me que Saturno é fundamentalmente parte desta matriz falsa que chamamos de mundo e que parte do que ele faz é agir como um firewall da realidade original para que não a decodifiquemos. É exatamente como fazem na China para impedir que as pessoas recebam grandes rastros da internet. Curiosamente, os gnósticos dizem que a esfera planetária mais externa ou arconte da matriz eu digo que era Saturno. Além disso era o Leviatã, uma cobra engolindo o próprio rabo chamada Ouroboros. Almas tinham que passar por isso para chegar ao paraíso. Havia outro conceito esotérico chamado o anel não passa. E este é um ponto onde enquanto você permanece na ilusão da dualidade você não pode progredir. Além dele chamado Ouroboros, a cobra engolindo seu rabo, e ali naquele símbolo de cetim você vê o Ouroboros na loja mãe da maçonaria, exatamente o que os gnósticos descreverão, e dentro dessa realidade é o que chamamos de tempo, o grande mecanismo de controle, Cronos e Saturno, o deus do tempo e do espaço, agora vindo de Saturno é uma frequência particular. E é a frequência que está fazendo isso aquela tempestade no Polo Norte, e este é Saturno, que foi gravado pela NASA. Cara legal. E o que são os anéis de Saturno? Eles são feitos de som. Eu mandei isso para mim por um engenheiro de som. Este é um anel de Saturno de um ângulo específico e ele disse que vejo que todos os dias isso é som. E há uma coisa chamada simática, que cria padrões puramente por som, onde eles colocam um tipo de partículas em uma placa elétrica de metal e então colocam o som. E o som, que é uma fonte de informação, faz com que os padrões se movam para uma determinada sequência, e à medida que o som muda o padrão, a sequência, o símbolo
Muda e parece que quanto mais alta a frequência, mais complexos são os padrões. Então o som é um veículo para fornecer informações que criam forma. E isso é um símbolo simático da estrela de 6 pontas. Criada puramente por um som específico, e é isso que é, e é por isso que gira exatamente com as frequências de rádio de Saturno. Esta é uma onda sonora estacionária e é uma tempestade de gelo no polo sul de Saturno que está girando permanentemente. E faremos isso enquanto o som vindo de Saturno é aquele som naquela frequência. A uma onda estacionária parece um óleo feito em um estúdio. Esta é a onda estacionária de anéis, feita em um estúdio, assim como Saturno é tudo som agora. Esses símbolos aqui eu tirei da internet, e o que é que eles estão tocando muito rápido, você não consegue ver quais são os símbolos, mas quando você os congela, eles estão reagindo ao som, e quando você os congela, de repente, você vê os símbolos que estão aparecendo muito rápido, mas você não pode ver a olho nu. Há uma estrela de 6 pontas em um deles, há um hexágono. Portanto, um símbolo é a expressão de um som e um som é a expressão de um símbolo. Então todos esses símbolos e esse quadrado mágico, numerologicamente DIU, o quadrado mágico de Saturno, são todos representações da frequência de Saturno. E quando interagem com o nosso subconsciente, estão nos prendendo na frequência de Saturno de todos os lugares. Uma onda sonora cria um símbolo e um símbolo gera uma onda sonora. Embora não seremos capazes de ouvir, está em nossa gama. Então quando você vê esses padrões artísticos em igrejas e outras coisas, nós os vemos como padrões, mas eles são, na verdade, uma representação da frequência sonora. Então, em um nível inaudível eles estão emitindo, e Saturno é, portanto, sugiro, uma parte importante da difusão desta falsa realidade que estamos decodificando, um mundo que pensamos ser real, mas na verdade é falso. E talvez essa tenha sido a glândula pineal uma vez, e talvez agora aquele Saturno que sequestrou a glândula pineal. Então Saturno não tinha anéis de acordo com os antigos antes desta grande catástrofe. Então onde foi que o sangrento os anéis vem de? Um homem, Norman Bergrão. Tem uma longa história, ele está na casa dos 90 agora, trabalhando em espaço de alta tecnologia e mísseis e NASA e todo o resto. E ele escreveu um livro há alguns anos chamado De Fabricantes de Anéis de Saturno, porque quando ele estudou as fotos dos anéis ele percebeu que eles estavam mudando, e não apenas mudando, eles estavam sendo feitos enquanto você olhava as fotos. Esta espaçonave Voyager chegou mais perto de Saturno em 1980. E depois a nave Cassini, que chegou em 2004. Acho que ele ainda está na área. E quando ele comparou as fotos dos dois e depois comparou as fotos em relação ao outro, ele percebeu que a história de Saturno era muito diferente daquela que ele pensava, e disseram-lhe que ele disse isso em seu livro há vários anos. Várias pessoas no mundo da astronomia e da física começaram a teorizar que esses anéis deviam ser muito mais jovens que o universo. Talvez apenas cerca de 100 milhões de anos, mas um par de fotos mostra uma mudança. Em 5 minutos, é transmitida a impressão de que as últimas medições relatadas pretendem ser verdadeiras, quando na realidade tudo pode estar quase correto no momento da observação, mas a relutância geral em aceitar a geometria variável do sistema de anéis ocorre devido à aparente falha. Identificar um mecanismo físico adequado por produzir mudanças recorrentes. Em outras palavras, porque eles não conseguem explicar por que isso está mudando, eles apenas negaram sua mudança sangrenta, e nas fotos, e a NASA tem essas fotos, ele viu o que ele chama de veículos eletromagnéticos, e estes têm milhares de quilômetros de comprimento. Alguns dos eles, e o único acha isso fantástico. Isso é a Terra em relação a Saturno, não estamos falando da mesma relação com o tamanho, e há muitos deles nessas fotos. Esses veículos eletromagnéticos, ele os chama em todos os lugares. Aqui está um retratado ao lado do anéis pelo telescópio Hubble. Aqui estão algumas fotos da NASA mostrando um deles aparentemente se movendo. Se você juntar as fotos, porque nunca ouvimos falar disso, exceto através de Norman Bergrão, e então ele encontrou fotos onde esses veículos eletromagnéticos entraram nos anéis e todas essas coisas.
Foram saindo deles que estavam fazendo os anéis enquanto ele olhava as fotos. Eles não são naturais, dizem que água gelada e outras coisas estão nos anéis. Acho que você provavelmente descobrirá que há um certo cristal nos anéis que está gerando a frequência e isso é de apenas alguns de semanas atrás, os mistérios do anel em expansão de Saturno. O anel mais distante de Saturno é 2 vezes mais brilhante e 3 vezes mais largo do que era durante os sobrevoos da Voyager FLYP em 1980 e 81. O grande mistério dos anéis de Saturno, como eles se formaram, porque eles são como que não sabemos bem, talvez saibamos. Há um anel enorme que foi encontrado em 2009, a cerca de 3,7 milhões de milhas de Saturno, mas ao redor de Saturno. Obtenha 1 bilhões de terras nele e estou sugerindo que na verdade essa transmissão chega até nós. A matriz de Saturno é uma banda de frequência na qual estamos sintonizados e pensamos que é real, é uma realidade virtual, conforme descrito pelos gnósticos. Agora deixe-me seguir em frente rapidamente porque queremos ficar sem tempo, mas a Lua, como eu disse antes, está fundamentalmente envolvida nisso. Li este livro Quem Construiu a Lua, a evidência do fato de a Lua não ser um corpo natural é fantástica, e curiosamente, o que livro encontrado foi o relacionamento em termos de matemática e todo o resto da Terra, a Lua e o Sol são completamente diferentes de qualquer outra coisa no sistema solar e o que o gnóstico disse foi que os arcontes criaram o resto do sistema solar, mas não criaram isso. A matemática envolvida no sistema Terra-Lua-Sol é nada menos que impressionante. Eles foram montados com a precisão do proverbial relojoeiro suíço. O livro dizia que é por isso que a Lua tem aproximadamente o mesmo tamanho que o Sol quase exatamente no momento de um eclipse. E a Lua está perfeitamente posicionado, disse este. Documentário da BBC sustentou a vida, mas isso é pura sorte, uma coincidência cósmica. Não acho que seja, nunca vemos o outro lado da Lua. Vemos apenas um lado dela e dizem no livro que a Lua é maior que deveria ser, aparentemente mais velho do que deveria ser. E muito mais leve do que em massa deveria ser, ocupa uma órbita improvável. E é tão extraordinário que todas as explicações existentes para a sua presença estão repletas de dificuldades e nenhuma delas poderia ser considerada remotamente inabalável. Não tenho ideia de que eles primeiro de todos, a teoria do golpe era algo como um planeta do tipo Marte atingido na Terra e pedaços se tornaram a Lua que não funcionou. Eles tinham a teoria do golpe duplo, onde ele voltou e adicionou outra tentativa e assim eles continuam. E esses cientistas dizendo aqui que a melhor explicação para a Lua é um erro de observação. A Lua não existe porque não deveria, se é natural, parece mais fácil explicar a inexistência da Lua do que a sua existência. E eles baterão na Lua uma série de vezes com explosões massivas e impactos, e o que veio disso é que a evidência diz que a Lua é realmente oca. Este é o cientista da NASA novamente, Gordon MacDonald. Parece que a Lua é mais parecida com uma esfera oca do que com uma esfera homogênea. Este homem do MIT disse: os experimentos do orbitador lunar melhoraram muito o conhecimento do campo gravitacional da Lua e indicaram uma possibilidade assustadora de que a Lua pudesse ser oca. A Lua está do avesso, disse este cientista, e como Carl Sagan disse que um satélite natural não pode ser um objeto oco. Esses, cientistas da Academia Soviética de Ciências, falei longamente sobre isso. Em meus livros, escrevi um artigo importante em 1970. Sugerindo fortemente, com evidências consideráveis, que a Lua era, na verdade, uma construção, e pessoas como Ken Johnson, que trabalharam para a NASA e nas fotos da Lua, ele apareceu e disse que na verdade existem fenômenos não naturais por toda a Lua, incluindo bases, coisas que você não pode explicar, que não são naturais, e há torres que foram borradas, alguns deles não muito mal. O que diabos é isso na Lua? Aqui está um close disso. Quero dizer, o que é isso? Isso não é natural. Então de onde veio? Quem colocou lá? Isso é chamado de gema azul ou o círculo azul que meio que brilha em azul elétrico foi visto como uma luz de 1700 pelos astrônomos. Agora podemos ver o que tem 47 quilômetros de diâmetro. O que diabos é isso? Ninguém pode dizer. E de muitas maneiras a Lua parece ser algo semelhante à Lua da Estrela da Morte nos filmes de Guerra nas Estrelas e, de fato, duas luas de Saturno se parecem muito com a Lua da Estrela da Morte.
É, conforme eu juntei tudo ao longo dos anos. É como um amplificador das transmissões de Saturno que são então disparadas na Terra. De uma forma muito maior, com um poder muito maior e, portanto, influência em nossa realidade. E se você colocar isso aí, isso meio que dá uma indicação do que estou dizendo agora. Falei sobre aquele projeto Charney, o que resultou dele muito depois de eu ter. Tenho falado assim sobre a Lua e sua influência em nossa realidade. Saiu este artigo e em parte do que foi dito nele. Ele falou sobre a Lua. Eles disseram que essa entidade com a qual eles se conectaram através de um sistema de computador disse que a Lua não é um corpo celeste natural. A vida era melhor para os humanos antes da Lua chegar. As forças da Lua controlam o tempo e manipulam o humor dos humanos. A Lua está lá para controlar o humor da Terra, emoção e uma grande calma viria sobre a Terra sem a Lua. Haveria apenas pequenas tempestades, não grandes tempestades. A velha raça Nossos Contras capturou a Lua do espaço e a localizou próxima à Terra, que disse que aconteceu em muitas culturas antigas. Pessoas e animais sem a Lua ficariam calmos e pacíficos, e a ansiedade e o medo diminuiriam drasticamente. Os oceanos seriam muito mais calmos. Fortes tempestades e relâmpagos seriam raros e o clima seria equilibrado sem extremos. A comunicação interdimensional telepática de calor ou frio se tornaria generalizada e as pessoas seriam capazes de ver novas cores, frequências mais altas em um espectro de cores aprimorado, e isso se encaixa com o fato de que esta frequência, esta matriz, está suprimindo a expansão humana da consciência, mantendo-nos na caixa. Haveria grandes mudanças. Isso realmente deixou o campo esse aí. Seriam grandes mudanças no sistema respiratório humano, à medida que a química do sangue e da respiração mudasse. Aqueles nascidos após o desaparecimento da Lua seriam capazes de prender a respiração debaixo d'água por horas seguidas. A matriz da Lua de Saturno. Essa é a realidade que pensamos ser o mundo, aquele que é prendendo-nos nesta sociedade livre, girando e girando. Vá trabalhar, trabalhe. Compre, consuma, morra, trabalhe, compre, consuma, morra. Essa é a matriz que está nos tocando. Controle a energia, vendo você controlar a percepção humana. Estamos em uma banda de frequência. Um amigo da frequência é uma matriz, uma banda de frequência de informação. Ficamos cegos pela luz, olhamos para a luz e pensamos que a luz é como luminosa. Mas isso é apenas a expressão decodificada de um campo de frequência energética que chamamos de luz. E quando falam sobre Deus dizendo que haja luz no Antigo Testamento, eu sugeriria que é muito mais provável que esse demiurgo falso Deus nesta descrição da Gênese construa a matriz. Deixe que haja luz, a velocidade da luz nas paredes da matriz. Além disso, está além de suas paredes de supressão, então as pessoas estão dentro da matriz pensando que o mundo está indo redondo e girando como um violino, enquanto eles pensam que estão tocando um instrumento, ao contrário de um prisioneiro em uma cela escura. Talvez nunca consigamos ver as paredes de nossa prisão. E essa é a parede que eu sugeriria, e é por isso que qualquer um chega perto de dizer que podemos ir mais rápido que a velocidade da luz. O establishment científico cai sobre eles como uma pilha de tijolos. É real, o céu noturno é real. É um planetário, venho pensando nisso desde que era criança. Bem, para começar, só existe dessa forma. Em nossas cabeças tão facilmente pode ser apenas uma construção em vez do que chamamos de natural, os arquitetos arquânticos de nossa falsa realidade. E então esta cena do filme Matrix é absolutamente perfeita. Se você tivesse duas palavras, a matriz da lua acetinada está em toda parte. Ela está ao nosso redor mesmo agora, nesta mesma sala. Você pode ver quando olha pela janela ou liga a televisão.
Você pode sentir quando vai para o trabalho, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que foi puxado sobre seus olhos para cegar você da verdade. Que verdade é que você é um escravo neo como todo mundo. Você nasceu em cativeiro, nasceu em uma prisão onde você não pode cheirar, provar ou tocar. Uma prisão para sua mente. Mundo humano não, é o mundo Arconte e eles estão tentando torná-lo cada vez mais o mundo Arconte, e é por isso que o mundo está mudando em sua imagem. E me deparei com esses livros de Carlos Castaneda muito depois de ter gostado de tudo isso e quase caí da maldita cadeira quando li alguns deles. Eles são baseados nas palavras de um xamã da América Central chamado Dom João Matas, e foi isso que ele disse: temos um predador que veio das profundezas do cosmos e assumiu o controle de nossas vidas. Os seres humanos são seus prisioneiros. O predador é nosso senhor e mestre. Ele nos tornou dóceis e indefesos. Se quisermos protestar, suprime o nosso protesto. Se quisermos agir de forma independente, exige que não o façamos. De facto, somos seus prisioneiros. Eles tomaram conta de nós porque somos alimento para eles, sim, energia emocional de baixa vibração. E eles apertam-nos impiedosamente porque somos o seu sustento. Tal como criamos galinhas nas gaiolas, os predadores nos criam nas gaiolas humanas. Humaneiros, portanto, a comida deles está sempre disponível para eles, especialmente se há muitas guerras. Pense por um momento e diga-me como você explicaria as contradições contraditórias entre a inteligência do homem engenheiro e a estupidez de seus sistemas de crenças, ou a estupidez de seu comportamento contraditório. Os feiticeiros acreditam que os predadores nos deram nossos sistemas de crenças, sim, nossas ideias de bem e mal. Sim, nossos pântanos sociais. Foram eles que estabeleceram nossos sonhos de sucesso ou fracasso. Eles nos deram cobiça, ganância e covardia. É o predador que nos torna rotineiramente complacentes e egomaníacos para nos manter obedientes e mansos e fracos. Os predadores se envolveram em uma manobra estupenda. Estupenda, é claro, do ponto de vista de uma luta estrategista. Uma manobra horrenda do ponto de vista de quem a sofre. Eles nos deram a mente. A mente do predador é barroca, contraditória, taciturna, cheia de medo de ser descoberto a qualquer minuto. Eles nos deram a mente porque eles nos deram sua frequência. E nós estamos decodificando sua frequência e, assim, nos tornando parte de sua mente coletiva. A mente coletiva, os arcontes, os reptilianos, o Ilborgenstar. Trek clássico, representação dos arcontes. Disse que todos esses diferentes grupos operam com uma mente de colmeia, uma mentalidade de colmeia. E fomos coletados para isso. Os Borgs, eles eram como figuras do tipo transhumanista, exatamente da maneira ciborgue como os arcontes são descritos, e os Borgs costumavam voar em cubos pretos e escuros. Porque os humanos seguem cegamente as regras, porque lutam cegamente, seguem a matriz. Amanhecer mata, disse. Eu sei que mesmo agora mesmo, nunca tendo passado fome, você tem ansiedade alimentar, que nada mais é do que a ansiedade do predador, que teme que a qualquer momento sua manobra serão descobertos e a comida será negada. Embora através da mente, que afinal é a mente deles, os predadores injetem na vida dos seres humanos tudo o que for conveniente para eles e garantem, desta forma, um certo grau de segurança para atuar como um amortecedor contra seus feiticeiros do medo da antiguidade. O México raciocinou que o homem deve ter sido um ser completo em algum momento, com insígnios estupendos avatar sociedade, feitos de consciência, que são lendas mitológicas hoje em dia. E então tudo parece desaparecer e agora temos um homem sedado. O que estou dizendo é que temos contra nós não é um simples predador, é muito inteligente e organizado. Segue um sistema metódico para nos tornar um homem inútil. O ser mágico que ele está destinado a ser não é mais mágico, ele é um pedaço de carne comum. Não há mais sonhos para o homem do que os sonhos de um animal que está sendo criados para serem um pedaço de carne, um imbecil convencional banal. E o que eles fizeram? Por causa de nosso potencial criativo superior e potencial de expansão de consciência que eles têm, embora sejam inferiores a isso em termos de potencial, porque são uma distorção que reduzirão nosso ou aquilo da grande maioria da humanidade para um nível de consciência mais baixo do que eles têm e, portanto, isso se encaixa perfeitamente na situação
No reino dos cegos, o homem de um olho é o rei, nós somos os cegos, os arcontes são o rei de um olho. Mas quando nós torne-se o verdadeiro terceiro olho de dois olhos, consciência de que estamos enlouquecidos por causa de psicopatas que sequestraram o mundo e é hora de recuperá-lo. Não tenho poder. É o que a matriz continua nos dizendo e o que os agentes da matriz continuam nos dizendo: você tem que recorrer à autoridade. Nós temos o poder de espertos. Temos o poder e a humanidade está despertando. E como eu disse logo no início, entender o problema é entender a solução, e estamos começando a entender o problema.